as teorias falsas com relação à inspiração da Bíblia Sagrada. Existem várias. E o maior problema que existem nessas teorias é que algumas verdades estão misturadas com a mentira, provocando confusão e enganando a muitos. Veja só. A teoria da inspiração natural ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e de força intelectual especiais. Portanto, não tem nada de sobrenatural. Em outras palavras, essa teoria diz que a Bíblia não foi inspirada. Na verdade, ela foi escrita por gênios, por intelectuais. As Escrituras contrariam esse ensino, pois os próprios escritores da Bíblia reivindicaram que era Deus quem falava através deles. Você pode confirmar isso em 2 Samuel 23:2, Atos 1:16, Esdras 1:1, Ezequiel 3:16-17 e Atos 28:25. Só para exemplificar, vou citar também Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Segundo, nós temos a teoria da inspiração divina comum. Esta teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos e etc. Isto não é verdade, pois na inspiração comum podemos orar, pregar, cantar, ensinar cada dia mais, à medida que nos consagramos. Já a inspiração dos escritores da Bíblia não tinha variação. Ou o escritor era inspirado ou não. Deixa-me explicar aqui melhor. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que ninguém hoje pode dizer que foi inspirado para pregar, para cantar ou para escrever, porque a inspiração divina ela é restrita aos escritores da Bíblia Sagrada. Agora, existem alguns estudiosos, como é o caso do pastor Antônio Gilberto, que diferencia a inspiração dos escritores sagrados e a inspiração comum. A inspiração comum, segundo eles, seria esta inspiração que a gente costuma dizer, olha, hoje eu estava inspirado para pregar, estava inspirado para cantar, né? Ou coisa semelhante. Então esta é a inspiração comum. Já a inspiração que os escritores sagrados receberam, essa aí já é outra, certo? Então nesta teoria nós encontramos uma inverdade, porque a inspiração comum ela é totalmente diferente da inspiração dos escritores da Bíblia. Alguns estudiosos também dizem que a inspiração comum pode ser permanente, conforme 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Lemos só parte do versículo. Quero frisar que esta tradução é Almeida, Revista e Corrigida. Já a inspiração dos escritores da Bíblia era temporária. Por isso, frequentemente lemos, por parte dos profetas, a seguinte expressão: e veio sobre mim a palavra do Senhor, indicando o momento em que Deus os tomava para transmitir sua mensagem. Terceira teoria, teoria da inspiração parcial. Ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Essa teoria contraria a Bíblia. Voltamos a citar o que os apóstolos disseram
a este respeito. 2 Timóteo 3,16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quarta teoria, a teoria da inspiração das ideias. Esta ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Para entender melhor aqui o que diz essa teoria. Ela diz que a Bíblia toda não foi inspirada. Na verdade, Deus inspirou as ideias. E os autores, então, de posse da ideia inspirada, eles escreveram com as suas próprias palavras. A inspiração da Bíblia não foi somente pensada, amados, foi também falada. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A quinta teoria é a teoria da inspiração plenária ou verbal. Esta teoria é correta, ou é a teoria correta da Bíblia. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como se fossem máquinas inconscientes, que na verdade houve a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus que os capacitava. Afirma também que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém debaixo de uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, nem qualquer servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Aqui tem algo muito interessante. É preciso que seja passado isso para os seus alunos, meu caro professor ou professora. Ninguém pode dizer que foi inspirado com a mesma inspiração dos escritores sagrados para escrever algo nos dias atuais, ou para publicar alguma mensagem, algum livro, dizendo que foi inspirado semelhantemente aos escritores sagrados. Não. A inspiração plenária, como já citado, cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento. Então, muito cuidado.